São João Bosco. Inspire-se. Imagine um jovem sacerdote no coração da turbulenta Turim do século XIX, caminhando entre becos sombrios, onde crianças abandonadas vagam sem rumo. Enquanto muitos as ignoram, ele as acolhe. Com um olhar cheio de esperança e um coração ardente pelo céu, ele transforma vidas, ergue escolas e forja santos. Mas como ele conseguiu mudar a realidade de tantos jovens? Como um simples sacerdote tornou-se pai e mestre da juventude? Descubra a incrível trajetória de São João Bosco, um homem que desafiou seu tempo para construir um futuro melhor. No dia 31 de janeiro, a Igreja celebra São João Bosco, que entrou para a glória em 1888, decreto pontifício, no decorrer do século XIX, quando por toda parte chegavam à maturação os venenosos frutos da destruição da sociedade cristã, cujas sementes haviam sido amplamente disseminadas pelo século anterior. A Igreja, principalmente na Itália, viu-se à mercê de muitas tempestades contra si levantadas, nesses tempos tristes, pela maldade dos homens. Contemporaneamente, porém, a misericórdia divina enviou para auxílio de sua Igreja valorosos campeões para que evitassem a extrema ruína e conservassem entre nosso povo a mais preciosa das heranças recebidas dos apóstolos, a fé genuína de Cristo. De fato, no meio das dificuldades daqueles tempos, surgiram entre nós homens de santidade ilibadíssima, e mercê de sua prodigiosa atividade, nenhum assalto dos inimigos logrou desmantelar as muralhas de Israel. Sobressaindo entre os demais, por elevação de espírito e grandeza de obras, está o bem-aventurado João Bosco, que, no tristíssimo evoluir dos tempos, se constituiu durante o século passado, qual marco miliário, apontando aos povos o caminho da salvação. Porquanto, Deus o suscitou para a justiça, segundo a expressão de Isaías, e dirigiu todos os seus passos. E, na verdade, o bem-aventurado João Bosco, por virtude do Espírito Santo, resplandeceu diante de nós como modelo de sacerdote feito segundo o coração de Deus, como educador inigualável da juventude, como fundador de novas famílias religiosas e como propagador da fé. De humilde condição, nasceu João Bosco numa casa campestre perto de Castelnuovo d'Asti, filho de Francisco Bosco e Margarida Oquiena, pobres, mas virtuosos cristãos, aos 16 de agosto de 1815. Tendo perdido o pai na tenra idade de 2 anos, cresceu na piedade sob a sábia e santa guia materna. Desde menino resplandeceu nele uma índole excelente, à qual se uniam grande agudeza de engenho e tenacidade de memória. Aprendia num instante o que lhe era ensinado pelos mestres, primando, sempre sem contestação nas classes, pela rapidez no aprendizado e facilidade de intuição. Depois de alguns anos de áspera e laboriosa pobreza, que lhe robusteceram a fibra, preparando-o para as mais árduas provas, com o consentimento da mãe e a recomendação do bem-aventurado José Cafasso, entrou para o seminário de Chieri, onde por espaço de 6 anos se dedicou com ótimo aproveitamento aos estudos. Recebeu finalmente a ordenação sacerdotal, em Turim, aos 5 de junho de 1841. Poucos meses após, admitido no Colégio Eclesiástico de São Francisco de Assis, sob a direção do bem-aventurado José Cafasso, exerceu com grande vantagem, para as almas, o ministério sacerdotal nos hospitais, nos cárceres, no confessionário e na pregação da Palavra de Deus. Formado assim nesse exercício prático do sagrado ministério, sentiu acender-se mais viva do que nunca em seu espírito a peculiar vocação alimentada por inspiração divina desde sua adolescência. Atender e dirigir para o bom caminho a juventude, particularmente a abandonada. Sua perspicácia havia já intuído de quanta utilidade deveria ser este meio para preservar a sociedade da ruína a que estava ameaçada, e para a atuação de tal desígnio, dirigiu os esforços de seu nobre coração com tão felizes resultados, que entre os educadores cristãos contemporâneos, figura ele indubitavelmente em primeiro lugar. O próprio nome de oratório, dado à sua instituição,
mostra sobre quão firme base tenha ele construído todo o edifício. Isto é, sobre a doutrina e piedade cristã, sem as quais qualquer tentativa de arrancar os jovens às paixões viciosas e encaminhá-los para ideais mais nobres seria vã. Nisto, porém, usava ele tanta doçura que os jovens quase que espontaneamente sorviam e amavam a piedade, não já constrangidos, mas por verdadeira convicção. Uma vez ganho seu afeto, levava-os sem dificuldade para o bem, a fim de perpetuar a existência de sua obra e prover assim mais eficazmente a educação juvenil. Animado pelo bem-aventurado José Cafasso e pelo Papa Pio IX, de santa memória, fundou a Pia Sociedade de São Francisco de Sales e, algum tempo depois, o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. Hoje, as duas famílias formam um conjunto de quase 20.000 membros, espalhados por todo o mundo em cerca de 1.500 casas. Milhares e milhares de crianças de ambos os sexos recebem sua formação literária e profissional. Seus filhos e filhas também se encarregam generosamente da assistência aos enfermos e aos leprosos, e alguns deles, contraindo esse terrível mal, sucumbiram vítimas de sua caridade. Dignos filhos de tão grande pai. Nem deve passar despercebida a instituição dos cooperadores, isto é, uma associação de fiéis, em sua maioria leigos, que, animados do mesmo espírito da sociedade salesiana e, como esta, dispostos a qualquer obra de caridade, têm por escopo prestar, segundo as circunstâncias, válido auxílio aos párocos, aos bispos e ao próprio sumo pontífice. Primeiro e notável ensaio de ação católica, a associação foi aprovada por Pio IX, e ainda em vida do bem-aventurado João Bosco, alcançou a cifra de 80.000 sócios. Reflexões. São João Bosco é uma das figuras mais eminentes entre os santos dos nossos dias. O bem que realizou, para a família de Cristo na terra, e, consequentemente, para as almas é extraordinário. A característica central de sua vida e obra foi o zelo pela salvação das almas. Nenhum outro interesse o movia além desse: conquistar almas para o céu. Esse fervor o fazia exclamar: dai-me almas, Senhor, e levai todo o resto. No incansável trabalho pela salvação das almas, esquecia-se de si próprio, sacrificando comodidade, conforto e saúde. Dia e noite dedicava-se à concretização do seu ideal: implantar nos corações dos jovens o amor a Cristo e à Santíssima Virgem. Seu apostolado, abençoado e incentivado por sua mãe, foi grandioso e universal. Não há ramo da ação católica que sua obra não tenha alcançado: ensino, doutrina, arte, caridade e imprensa. Esse grande santo personifica da maneira mais completa a presença de Nosso Senhor em nossos tempos. Sua vida ativa e contemplativa refletiu a vida de Jesus Cristo em uma perfeita imitação. Demos graças a Deus por ter concedido à Igreja Católica esse grande apóstolo, e peçamos que, por sua intercessão, possamos crescer cada vez mais no amor a Jesus Cristo, a sua Santa Igreja, e no zelo apostólico pela salvação das almas. O zelo pela salvação das almas não é uma virtude restrita apenas aos sacerdotes. O mandamento da caridade se aplica a todos, e a súplica: venha a nós o vosso reino, presente no Pai Nosso, lembra-nos do dever de trabalhar pela edificação e propagação do reino de Deus na terra. Os pais devem zelar pela santificação de seus filhos. Os superiores têm a obrigação de promover a vida em Deus entre seus subordinados. Cada estado de vida impõe deveres específicos relacionados ao bem espiritual do próximo. Aqueles que julgam não poder contribuir para a salvação do próximo podem oferecer suas orações e edificar pelo bom exemplo. Quem não souber por quais intenções rezar, encontrará ótimas sugestões nas intenções mensais do apostolado da oração, aprovadas e abençoadas pelo Santo Padre. Santos e Beatos, do Martirológio Romano, 31 de janeiro. São Marcela de Roma, 410. Viúva romana, discípula de São Jerônimo, destacou-se por sua vida de oração, austeridade e obras de caridade. Santos Ciro e João, Blay, século IV. Mártires, venerados especialmente no Oriente. São Ciro era médico, e João, um soldado.
Ambos dedicaram-se à fé cristã e sofreram o martírio durante as perseguições. Santo Geminiano de Módena, Plais, século IV. Bispo de Módena, conhecido por sua defesa da fé contra as heresias arianas. Santa Francisca Mézières, Plais 1794, mártir da Revolução Francesa, foi executada por sua fidelidade à Igreja Católica. Beato Ludovico Variara, Plais 1923, sacerdote salesiano, missionário entre os Hansenianos na Colômbia e fundador das Filhas dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. São João Bosco, rogai por nós. Oremos, Senhor, que suscitastes em São João Bosco um pai e mestre para a juventude. Acendei em nós o mesmo amor ardente que o levou a gastar sua vida pelo bem das almas. Dai-nos a graça de educar e formar os jovens no caminho da fé e da caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos edificantes. Copie o link na descrição e envie para os seus contatos para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas.